Olá, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba, Pai. Paizinho, queridos irmãos e irmãs. Olá, pastor Antônio César. Tema de hoje, a morte física sela o nosso destino eterno. Base bíblica está em Lucas 19, Lucas 16, 19 a 31. Esse é um tema que eu gostaria de trazer já há algum tempo, nessa nossa orientação bíblica de qualidade. A primeira lição é que isso aqui não é uma parábola, porque foi o próprio Mestre Jesus que citou. E ele cita pessoas reais, pessoas que existiram, como Abraão. Já na parábola, não. As pessoas citadas, ele fala assim, um certo homem, certa mulher, certo rei, mas não cita o nome. E aqui o Senhor Jesus fala, durante essa passagem, sobre o pai Abraão. Então, amados, isso aqui é algo que realmente se passou, isso aconteceu mesmo. Assim, seu efeito é arrepiante, impactante. Jesus mesmo conta esta passagem. Tudo que ele falou é verdadeiro. Cita nome de pessoas que existiram, como Abraão. Jesus está tratando aqui do nosso destino eterno. O que acontece depois que desencarnamos, depois que nós morremos? Veja o verso 19 do capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. O homem rico vestia bem, vivia regaladamente, vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, como a maior parte das pessoas. Não pensava em vida depois da morte. Para os judeus, a riqueza era o favor de Deus, era uma bênção. Pobreza era uma maldição. Nessa ilustração, Jesus desbaratou essa falsa doutrina dos judeus. Veja o versículo 20 do capítulo 16 de Lucas. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, e à porta do rico jazia cheio de chagas. Então, à porta daquele homem rico vivia um mendigo chamado Lázaro. Além de mendigo, a Bíblia diz que ele era doente, tinha muitas chagas. O homem rico via Lázaro constantemente, mas não oferecia nenhuma ajuda. Aí, porque ele tinha chegado à conclusão que Lázaro era amaldiçoado por Deus, que Lázaro era pobre. Se ele ajudasse a Lázaro, o homem rico, iria atrapalhar os planos de Deus. Até onde a hipocrisia pode nos levar? Ajudar um pobre vai atrapalhar os planos de Deus. Verso 21. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Provavelmente, o homem rico se sentisse muito bem permitir que migalhas da sua mesa fossem lançadas para Lázaro. E continuando o versículo. E até os próprios cães vinham a lhe lamber as chagas. O mendigo não era afetado somente pela pobreza, era também doente, havia chagas. Ele não se enquadrava, então, nos moldes do evangelho moderno, do evangelho da prosperidade. Mas ocorre que ele foi salvo, e o homem rico não. Temos que considerar tudo isso. Ele adaptou-se ao modo de Deus, não dos judeus. Mas não se pregava naquela época isso. O que se dizia é que todo pobre era amaldiçoado e que todos os ricos eram pessoas
abençoadas financeiramente. Verso 22. E aconteceu que morreu o mendigo. Ninguém se interessou pela morte de Lázaro, mas o Senhor Deus, Jeová, sim, ele se interessou. Provavelmente tomaram conhecimento da morte de Lázaro muitos meses depois. E praticamente ninguém acompanhou. Pouquíssimas pessoas acompanharam o seu enterro, o seu féretro. Continuando o verso 22. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando pessoas salvas morrem, pessoas salvas são aqueles que receberam Jesus, foram salvos da condenação eterna, do inferno. Quando essas pessoas morrem, os anjos do Senhor vêm e o levam para o paraíso. Naquele tempo, o paraíso era o seio de Abraão, o lugar de repouso, para onde iam todos os crentes que morreram na esperança do Messias. Jesus também nos diz que quando um crente morre, alma e espírito são levados até a presença de Deus por anjos. O que fica aqui na terra é somente o corpo material. Continuando o verso 22, perdão. E morreu também o homem rico e foi sepultado. Começa a diferenciar. Imagine, então, o féretro, o velório, o enterro desse homem rico. Ele é sepultado e vai para um lugar de tormento. Não vieram anjos do Senhor para buscá-lo, mas anjos caídos, demônios, que o levaram para o Hades, para o inferno, para o lugar de tormento, que é para a sua condenação eterna. Lembro de um filme que eu assisti chamado Ghost, O Outro Lado da Vida. Morre um bandido e vem aqueles demônios, aqueles capa preta, vem buscá-lo e ele grita, grita, grita e ninguém o socorre, é levado para o inferno. E a Bíblia diz que lá no inferno, esse homem rico ergueu os olhos e Jesus claramente proclama a doutrina do inferno eterno. Além disso, declara também que o espírito e a alma vão imediatamente para o paraíso ou para o inferno no momento da morte. A Bíblia diz, estando em tormento. Não? Esse homem rico foi para esse lugar, chamado lugar de tormento, e ficou lá, sofrendo já nessa que eu considero como a antessala do inferno. Para não dizer algo pior, um lugar de tormento não é um lugar agradável para ninguém. E é para sempre. E a Bíblia diz que lá nesse lugar, o homem rico viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então, todos os crentes, antes da cruz, expressavam a fé na revelação dada a Abraão por Deus quanto à redenção. De certo modo, é o mesmo na atualidade. Veja Romanos 4,16. Verso 24. E clamando diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Não há crentes no inferno, tampouco há salvação. O homem rico se arrependeu, mas era muito tarde. Ele disse, manda que Lázaro, então não teve nenhum interesse em Lázaro quando ele estava aqui na superfície. Mas depois de morto, se lembrou de Lázaro. E Lázaro estava num lugar chamado Seio de Abraão, um lugar de repouso.
Nós vamos dar prosseguimento nessa passagem amanhã, amados, por causa do tempo, para não ficar muito longa essa live. Que a bênção de Deus corra atrás de você e te alcance é a minha oração. E a igreja de Cristo aqui na terra deve dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.